TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV. Eu sou Hugo Petersen e você acompanha um resumo agora do que foi notícia nesta semana nos nossos telejornais. Hoje é sábado, dia 12 de outubro e você vai ver a seguir. 50 cidades terão segundo turno nas disputas pelas prefeituras. Quase 9 em cada 10 prefeitos eleitos são homens, 66% são brancos. Petrópolis, Nova Friburgo e Paraíba do Sul tiveram os prefeitos definidos neste domingo. Primeiro turno teve 515 prisões por crimes eleitorais. Ingo Rames irá disputar o segundo turno das eleições municipais em Petrópolis com Yuri Moura. Agora no Correio Petropolitano na TV. No fim de semana passado, no dia 6 de outubro, aconteceu o primeiro turno das eleições municipais de 2024. E todas as cidades da região de cobertura da TV, Correio da Manhã, apresentaram taxa de abstenção acima da média nacional. Petrópolis apresentou o maior número de faltas ao pleito e Três Rios a menor taxa. Petrópolis registrou uma taxa de 28,99% de abstenção no primeiro turno das eleições municipais de 2024. No domingo, no total, 71.088 das 245.180 pessoas consideradas aptas a votar não compareceram às zonas eleitorais. A média nacional, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, foi de 21,71%. Apesar da taxa de abstenção acima da média nacional, quando comparada à eleição de 2020, houve uma diminuição na porcentagem. Na última eleição, 72 mil pessoas não compareceram, o que representou a 29,5% de abstenção. Apesar do aumento, seguindo o histórico das últimas eleições, a tendência é de diminuição do número de eleitores no segundo turno. Em 2016, no primeiro turno, houve 23,74% de abstenções, na segunda etapa, 27,06%. No último pleito, em 2020, 29,5% de abstenção na primeira parte da eleição e 35,65% no segundo turno. Vale lembrar que o número de eleitores em 2020 pode ter sido afetado pela pandemia da Covid-19. Os petropolitanos destacaram a importância do voto nos pleitos municipais. O voto, para mim, é a coisa mais importante que tem para a pessoa se mostrar como cidadão dentro da sociedade. Exercer a democracia, né? É você expressar a sua vontade. O petropolitano Osvair Ferreira afirmou que nunca perdeu a oportunidade de votar nas eleições e ainda falou sobre a emoção de presenciar o primeiro voto da filha. Nunca deixei de votar, sempre exerci a minha cidadania com muita honra, sabe? Eu acho que todos devem fazer isso. A minha filha, pela primeira vez esse ano, votou com 20 anos. Primeiro voto dela, e eu fiquei muito feliz por isso. Todas as cidades da região de cobertura da TVC apresentaram taxa de abstenção acima da média nacional. No primeiro turno do pleito, em Nova Friburgo, foi registrada a taxa de 26,72% de abstenções. Teresópolis teve um percentual de 25,71% de abstenção. Já o município de Paraíba do Sul registrou 22,77% de não comparecimento no pleito. A cidade de Três Rios teve o menor número de faltas na região de cobertura, com 22,14%, apenas 0,43% acima da média do país. E ainda falando sobre eleições, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, fez um balanço do primeiro turno das eleições. O segundo turno será realizado em 50 municípios com mais de 200 mil eleitores. No total, a segunda etapa da votação poderia ocorrer em 103 municípios. Conforme dados do tribunal, a abstenção dos eleitores foi de 21,71%. Para Carmen Lúcia, o número mostra que medidas devem ser tomadas para estimular o eleitor a votar. O TSE também informou que o primeiro resultado da eleição ocorreu às 17 horas em São Cristóvão do Sul. Às 19h10, a Paraíba foi o primeiro estado a concluir a apuração.
Por volta das 21 horas, 97% das urnas de todo o país estavam apuradas. Sobre o volume de apreensões de dinheiro vivo durante a campanha eleitoral, a presidente do TSE disse que é necessário um aprimoramento institucional para não permitir que os ilícitos prevaleçam. Segundo a Polícia Federal, cerca de 21 milhões de reais em dinheiro foram apreendidos durante a campanha do primeiro turno. A suspeita de compra de votos. Quase 9 em cada 10 prefeitos eleitos em todo o Brasil são homens. 66% deles são homens brancos e apenas 13% dos eleitos são mulheres. Homem branco, casado e com ensino superior. Esse é o perfil mais comum dos 5.471 prefeitos eleitos em primeiro turno no país. Desse total, apenas 724 são mulheres, 13,2%. Apesar de elas serem a maioria entre os eleitores. O número, entretanto, mostra pequeno avanço em relação às últimas eleições municipais, quando elas chegaram a 651 prefeituras no primeiro turno, 12%, de um total de 5.401 eleitos. Neste ano, a maior parte dos eleitos estava na faixa etária entre 40 e 49 anos, seguida por aqueles entre 50 e 59 anos. A maioria dos novos chefes do Executivo Municipal tem ensino superior completo, seguido por 25% que têm ensino médio. Quando a análise é sobre raça dos candidatos mais votados, houve pouca mudança em relação às eleições municipais de 2020. Este ano, quase 66% dos eleitos são brancos, seguidos por 33,6% de pardos e pretos. Em 2020, 67% eram brancos e 32% negros. Entre os eleitos, 71% se declaram casados e 19% solteiros. E falando em prefeitos eleitos, 3 cidades da nossa região de cobertura tiveram os prefeitos definidos no primeiro turno das eleições municipais de 2024. O candidato mais votado de 3 rios teve a candidatura cassada e Petrópolis vai ter segundo turno. As cidades de Teresópolis, Nova Friburgo e Paraíba do Sul tiveram os prefeitos definidos neste domingo. As 3 cidades possuem menos de 200 mil habitantes, fato que obriga as eleições municipais a serem definidas no primeiro turno. 3 Rios também deveria ter o prefeito definido, porém o candidato mais votado no município teve a candidatura anulada por júdice. Em um pleito muito acirrado em Teresópolis, o candidato Leonardo Vasconcelos, do Partido União, foi eleito com 28,09% dos votos. O candidato recebeu, no total, 25.186 votos válidos. Em segundo lugar, ficou Júlio Rocha, do Agir, com 27,64% dos votos, e Tricano, do PP, com 27,23% dos votos. Em Nova Friburgo, Johnny Maicon, do PL, foi reeleito. Ele recebeu 67.634 votos, número equivalente a 64,99% do total da cidade. Com esta porcentagem, ele teria sido eleito no primeiro turno, mesmo se a cidade tivesse mais de 200 mil habitantes. Júlio Canelinha, do União, foi eleito prefeito de Paraíba do Sul com 19.909 votos. Ou seja, 54,48% dos votos válidos da cidade. A segunda candidata com mais votos foi Deise Onofre, do Republicanos, com 38,98% dos votos na cidade. O candidato eleito também entraria no primeiro turno, caso a população da cidade fosse maior que 200 mil habitantes. Em 3 Rios, Joacir Barbaglio, o Joa, do Republicanos, recebeu 60,99% dos votos válidos no primeiro turno. Vinícius Fará, do União, ficou em segundo lugar na cidade, com 31,29% dos votos. Mesmo com a porcentagem dos votos, Joa não foi reeleito, porque teve sua candidatura anulada por júdice. A denúncia do TRE foi baseada na Lei Ficha Limpa, pois o atual prefeito de 3 Rios teve as contas do período de quando foi presidente da Câmara Municipal reprovadas em 2019. O candidato ainda pode recorrer ao TSE, mas caso o recurso não seja julgado até o dia 1º de janeiro de 2025, o cargo de prefeito será assumido pelo presidente da Câmara Municipal até que o processo transite em julgamento. Em caso de um novo indeferimento, uma nova eleição deve ser convocada. Petrópolis é a única cidade na região de cobertura da TVC com possibilidade de segundo turno. O município tem, de acordo com o levantamento feito em 2022 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, 278.881 habitantes. A eleição teve resultado de Ingo Rames, do PP, e Yuri Moura, do PSOL, avançando para o segundo turno no dia 27 de outubro. Ingo teve 78.734 votos, o que representa 49,96% do total da cidade.
Já Yuri ficou com 17,77% dos votos. Ingo Rames, candidato do PP, ficou a uma diferença de 115 votos para ser eleito no primeiro turno. Agora a expectativa é vencer a eleição de fato, contando com os votos do Petropolitano. Quem votou em outros candidatos que possa realmente ver o nosso trabalho agora, ver a nossa proposta, que possa confirmar o voto no 11 e, se Deus quiser, dia 27 de outubro estaremos confirmando a vitória do 11 aqui em Petrópolis. Para mudar o que tem que ser mudado em Petrópolis. Mas como ninguém faz nada sozinho, eu conto com vocês. No segundo turno vai ter debate, e no debate vocês vão ver que o caminho é o Yuri 50. O primeiro turno das eleições municipais, realizado neste domingo, teve 2.618 crimes eleitorais e 515 prisões, segundo o balanço parcial do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Entre as mais de 500 prisões contabilizadas até o momento, 22 foram de candidatos flagrados cometendo crimes. As ocorrências de boca de urna foram a maior parte dos crimes eleitorais, com 1.057 flagrantes. O crime de compra de voto e corrupção eleitoral foi o segundo mais cometido, com um total de 423 ocorrências. O balanço informou ainda os registros de propaganda eleitoral irregular, totalizando 309. Violação ou de tentativa de violação do sigilo de voto, 203, e de desobediência à ordens da Justiça Eleitoral, 64 no total. Os agentes de fiscalização apreenderam mais de R$520 mil nas ocorrências. Outras apreensões foram 47 veículos em uso para transporte irregular de eleitores e 28 armas de fogo em posse dos abordados. Os dados são enviados ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, pelas Secretarias de Segurança Pública estaduais e pelas equipes da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e da Força Nacional de Segurança Pública, que atuam nos estados. Os candidatos Ingo Rames, do Partido Progressistas, e Yuri Moura, do Partido Socialista, irão disputar o segundo turno das eleições municipais em Petrópolis para o cargo de prefeito do município. Neste domingo, os cidadãos foram às urnas para escolherem os representantes na Câmara Municipal e na Prefeitura. Em Petrópolis, 174 mil petropolitanos foram às urnas e ficou definido que os candidatos Ingo Rames, do PP, e Yuri Moura, do PSOL, irão disputar o segundo turno no dia 27 de outubro. O candidato Ingo Rames fez 78.734 votos, 49,96% dos votos válidos, enquanto o candidato do PSOL fez 28.001 votos, totalizando 17%. Foi um trabalho intenso, a gente estava muito motivado realmente para esse dia. E foi melhor do que a gente esperava até, a gente anunciou até 44% de votos válidos, a gente bateu 49%, quase 50%, então assim, foi muito bom. Então agradeço muito o Petropolitano, muita Petropolitana que votou no 11, então muito obrigado a todos vocês. E agora a gente vai trabalhar mais um pouquinho para o dia 27 de outubro de confirmar essa eleição. Esta foi a primeira vez no município que um prefeito candidato à reeleição não foi para o segundo turno. Mais de 8 mil cidadãos anularam os votos e 7.405 votaram em branco. Os resultados das eleições municipais estavam disponíveis às 19h30 no site oficial do Tribunal Superior Eleitoral. Agora trabalhar, agradecer muito, a votação muito boa. A gente só tem que agradecer a população de Petrópolis que deu essa votação. O Ingo, como foi um prefeito interino, testado, aprovado e conseguiu isso. E agora a gente batalhar, continuar mostrando o nosso trabalho, sem ofender ninguém, sem falar mal de ninguém. Fazer o nosso trabalho mostrando o que a gente tem para a nossa cidade de Petrópolis. O município elegeu 15 vereadores para ocuparem as cadeiras da Câmara Municipal, 9 reeleitos e 6 novos vereadores. Júnior Coruja, Júnior Paixão, Otávio Sampaio, Dudu, Fred Procópio, Gida Beatriz, Júlia Casamasso, Gil Magno e Léo França são reeleitos. Wesley Barreto, Dr. Aloysio Barbosa Filho, Tiago Gurgel, Marquinhos Almeida, Tiago Damasceno e professora Lívia Miranda são novos na casa. O desafio ano que vem é muito grande, A gente tem um orçamento aí com muita dificuldade, um estudo de previdência aqui mexendo no dinheiro que a gente precisa repor. A gente tem um endividamento que só cresceu, um orçamento que só encolheu. A realidade para o ano que vem depende e precisa de gente capaz de tocar, de gente capaz de administrar, é o que é a preocupação de agora, Então a gente encerra a eleição já preocupado com o que a gente vai ter pela frente. E você vai ver no próximo bloco. Unimed troca local de terapia de crianças com transtorno do espectro autista e mães denunciam risco de suspensão do tratamento caso não aceitem novas medidas. Justiça determina auditoria no Sanatório de Valdo Cruz, em Petrópolis.
Correios anuncia um concurso para 3.511 vagas. Investigação apura irregularidades na contratação de uma empresa para fornecer insumos médico-hospitalares. O Correio Petropolitano na TV volta já. O Temperado Self-Service. Venha almoçar com a gente. Buffet de saladas, legumes, massas, além de pratos quentes e grelhados. Em um restaurante rústico e acolhedor. Um cardápio variado sem balança. Preço popular. Aceitamos cartões de crédito. Funcionamos de segunda a sábado, das 11 horas da manhã às 4 da tarde. Rua do Imperador, 218, Sobrado, no centro de Petrópolis. Venha saborear nosso almoço. O Temperado Self-Service. Conquiste a sua habilitação com os melhores profissionais do mercado. Autoescola Cruzeiro, a autoescola mais tradicional de Petrópolis, há mais de 46 anos formando condutores. Eleita a melhor autoescola da região com os melhores instrutores. Rua do Imperador 504, no centro de Petrópolis. Autoescola Cruzeiro, sua conquista é nossa maior alegria. Petrópolis tem Sorridentes, a maior clínica odontológica do Brasil. Faça já a sua avaliação. Venha nos conhecer. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta e 3 pessoas ficaram feridas em um tiroteio, entre elas uma criança de 10 anos de idade que foi atingida na cabeça. O caso ocorreu no início da noite desta terça-feira, no bairro Liberdade, em Paraíba do Sul. Um tiroteio em Paraíba do Sul deixou 3 pessoas feridas, entre elas uma criança de 10 anos, na noite desta terça-feira. De acordo com a polícia militar, um carro branco atirou na direção de um estabelecimento comercial, localizado na Avenida Paulo Pedro Lacerda, no bairro Liberdade, por volta das 6h30 da noite. Em vídeos que circularam pelas redes sociais, é possível ver uma grande movimentação nas ruas. Foi uma criança que tomou tiro, tá cheio de gente, disseram que a criança tá caída lá no meio da rua. Sobre o cara, não falaram nada não, agora eu vou lá ver, porque a moça passou correndo aqui até respirando fundo. Os tiros atingiram um homem dentro de um mercado. Outra vítima foi atingida nos dedos.
Já a criança foi estabilizada em um hospital da cidade e foi transferida para o Hospital de Três Rios, onde passou por cirurgia. De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado na 107ª Delegacia de Polícia, em Paraíba do Sul. Os agentes seguem com as investigações e ouvindo as testemunhas, para averiguar a motivação do crime. Até o momento, os autores não foram identificados. O estado de saúde de 2 das 3 vítimas do tiroteio no bairro Liberdade, em Paraíba do Sul, é considerado grave. Eles foram atingidos na noite de terça-feira, quando uma pessoa que estava dentro de um carro passou atirando contra um estabelecimento comercial. Richard, de 10 anos, que foi atingido na cabeça durante o tiroteio, passou por uma cirurgia no Hospital das Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios, e após ser estabilizado, foi encaminhado na quarta-feira para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Segundo a assessoria do Hospital Nossa Senhora da Piedade, Alan Eric, que foi atingido no tórax, foi encaminhado para UTI em estado grave na quarta-feira. Igor Guimarães, que foi atingido na mão, foi encaminhado para o Hospital Estadual de Traumatologia e Ortopedia Dona Lindu, ambos em Paraíba do Sul. O tiroteio em Paraíba do Sul deixou 3 pessoas feridas na noite da última terça-feira. De acordo com a Polícia Militar, os disparos foram feitos de dentro de um carro contra clientes de um estabelecimento comercial, localizado na Avenida Paulo Pedro Lacerda. O crime ocorreu no bairro Liberdade, por volta das 6h30 da noite. Os suspeitos ainda não foram identificados, mas de acordo com a Polícia Civil, a investigação segue em andamento na 107ª Delegacia de Polícia. Até o fechamento desta edição, o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes ainda não tinha atualizado as informações sobre o estado de saúde da criança. A equipe da TV Correio da Manhã recebeu denúncias de mães com filhos diagnosticados com transtorno do espectro autista após a Unimed alterar os profissionais de tratamento das crianças. De acordo com elas, o receio é o retrocesso no tratamento. Essa é a história da Giane, que tem um filho de 11 anos diagnosticado com transtorno do espectro autista. Davi realiza a terapia na clínica Semeando Flores, em Petrópolis, desde julho de 2022. Contudo, neste mês surgiu uma preocupação: o retrocesso no tratamento, após a Unimed anunciar que o tratamento seria transferido para outra clínica. As terapias são realizadas pelo plano de saúde, pago pelas mães. Ele faz terapia há bastante tempo, mas nessa clínica realmente ele teve uma evolução gritante. E assim, ele entrou lá, ele não lia, não escrevia. Ele falava, sempre falou muito bem, mas assim, ele não lia, não escrevia, ele não conseguia fazer muitas coisas, e hoje, tipo assim, ele gritou, lendo, escrevendo, e agora, tipo assim, para trocar de uma clínica para outra. A mudança foi repentina e sem aviso prévio. Quem também passou por essa situação foi Jaqueline. A neta de 2 anos também foi transferida para outra clínica. Os tratamentos são realizados há pelo menos 6 meses. Hoje ela entra na clínica, ela se sente em casa, ela faz 3 vezes por semana as terapias. E com todos os terapeutas, desde o início, então ela tem um desenvolvimento espetacular, uma coisa assim, que até um neuro aqui da cidade, da Unimed, nos pediu o material da clínica de tão avançado que foi o tratamento. Como nós vamos pegar nossa neta agora e migrar para uma clínica o qual ela não está habituada? As crianças que têm esse transtorno, elas não podem criar vínculos aleatórios, elas não criam vínculos aleatórios, elas precisam de um tempo o qual elas começam a desenvolver seus tratamentos com seus terapeutas. O TEA é um distúrbio caracterizado pela alteração das funções do neurodesenvolvimento, que pode englobar alterações qualitativas e quantitativas da comunicação, seja na linguagem verbal ou não verbal, na interação social e do comportamento, como ações repetitivas, hiperfoco para objetos específicos e restrição de interesses. Entre eles, a adaptação e confiança com pessoas que não são do convívio. De acordo com a terapeuta alimentar Karine Pereira, a alimentação também é um dos desafios, principalmente a inserção de novos alimentos, entre eles frutas e legumes. A gente vai trabalhando esse esticamento alimentar, que a gente chama, para aumentar essa qualidade e quantidade da criança. E com isso, eles vão tendo esse controle, né, para melhor, e a gente consegue identificar se tem uma disbiose na criança, se ela está inflamada, desinflamar, e isso melhora também a regulação deles. Eles desregulam, às vezes, por estar com o intestino inflamado. Luiz é filho de Bruna Ribeiro e recebeu pré-diagnóstico. Contudo, ela ainda não conseguiu dar início aos tratamentos do filho. O meu filho está com pré-diagnóstico, também foi
Tá difícil, não consegui ainda pelo plano, um médico, né? Tive que pagar uma consulta. E a gente está tendo essa dificuldade tanto no plano quanto no SUS. No SUS também, meu filho, acho que tem 179 crianças na frente. Entre as terapias para as crianças com TEA, existe também a integrativa, que visa o bem-estar físico, mental e cognitivo. A pausa e substituição dos profissionais ou suspensão, mesmo que temporária, dos tratamentos, pode ser prejudicial para o desenvolvimento da criança. Sim, altamente prejudicial. Ela vai ter uma regressão muito forte, muito grande. E depois, para a gente estar entrando com um novo tratamento, com outro profissional, né? Ou até mesmo o profissional que já estava anteriormente, fica muito mais difícil. As mães alegam que, ao afirmarem que não querem as mudanças para outra clínica, receberam apenas uma opção: a suspensão das terapias. A nossa equipe procurou a Unimed Petrópolis, mas não obtivemos retorno até o fechamento desta edição. A Justiça Federal determinou que a União faça uma auditoria no Sanatório Oswaldo Cruz, o SOC, em Petrópolis. A ação tem como objetivo verificar a situação de ocupação dos leitos SUS existentes na unidade. A decisão acolheu o pedido de antecipação de tutela em ação movida pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, após verificação de indícios de irregularidade, como a permanência indefinida de pacientes, inclusive psiquiátricos, já em condições de alta médica. Os ministérios públicos também verificaram problemas no quadro de funcionários, nas instalações físicas e na contratação de leitos do SUS no SOC. A Justiça determinou também que seja realizada, por meio do Departamento de Auditorias do SUS, a avaliação do atendimento aos parâmetros e requisitos dos leitos de urgência e emergência e da unidade de internação e cuidados prolongados na unidade hospitalar. A decisão judicial estabelece que o Estado do Rio de Janeiro e o município de Petrópolis formem uma comissão composta por membros das secretarias municipais e estaduais de saúde e de assistência social para construir um plano de ação para desinstitucionalizar os pacientes em condições de alta clínica e que permanecem internados por questões sociais, além de determinar que o município de Petrópolis comprove, no prazo de 10 dias, o andamento do processo de contratualização do SOC. De acordo com a ação, não houve até o momento o estabelecimento de vínculo formal da municipalidade com o hospital e o SOC não atende sequer às normas mínimas para a formalização do vínculo com o SUS. Para suprir a demanda por mais profissionais e evitar sobrecarga de trabalho, os Correios anunciaram nesta quarta-feira a realização de novos concursos públicos. Serão oferecidas 3.511 vagas imediatas, com vencimentos de até R$ 6.800. Segundo a direção dos Correios, a medida visa enfrentar uma demanda acumulada por mais de uma década sem contratações em nível nacional. Conforme o edital, serão 3.099 vagas para nível médio na função de agentes. Nesses casos, os salários partem de R$ 2.429. O concurso oferece mais 412 postos em nível superior para o cargo de analista, com vencimentos iniciais de R$ 6.872. Entre os benefícios estão vale alimentação e refeição, vale transporte, auxílio creche ou babá e a opção de contar com plano de saúde e previdência complementar. No caso das vagas destinadas aos candidatos com formação em nível superior, estão oportunidades para advogados, analistas de sistemas, arquitetos, arquivistas, assistentes sociais e engenheiros. Pelo edital, 30% das vagas são para pessoas negras e indígenas. Outros 10% estão reservadas para pessoas com deficiência. O período de inscrição começa nesta quinta-feira, dia 10 de outubro, e segue até o dia 28 de outubro. As inscrições deverão ser feitas pela internet, no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, instituto que é responsável pelo concurso. As taxas de inscrição estão em R$ 39,80 para nível médio e R$ 42,00 para superior. Doadores de medula óssea em entidades cadastradas no Ministério da Saúde e os inscritos no CadÚnico têm direito à isenção da taxa de inscrição. O concurso de abrangência nacional poderá ser feito em até 306 localidades, espalhados em todos os estados e o Distrito Federal, com as provas previstas para o dia 15 de dezembro. O prazo de validade do concurso é de 1 ano a partir da homologação dos resultados finais, com a possibilidade de prorrogação de mais 12 meses. Na manhã desta quinta-feira, a Polícia Federal desencadeou uma operação com o objetivo de apurar irregularidades na contratação de uma empresa para fornecer insumos médico-hospitalares à Santa Casa de Misericórdia de Campo dos Goitacazes, no norte fluminense.
5 mandados de busca e apreensão expedidos pela 2ª Vara Federal de Campos dos Goitacazes foram cumpridos nas residências dos investigados e na própria Santa Casa de Misericórdia, nos municípios de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro e Maricá. De acordo com a investigação que teve início em agosto de 2024, por requisição do Ministério Público Federal, a contratação da empresa supera o valor de R$ 3 milhões e foi direcionada. Além disso, os insumos médicos hospitalares foram adquiridos com valores superfaturados e boa parte dos materiais comprados sequer chegou a ser entregue à Santa Casa de Misericórdia. A Justiça também determinou o afastamento dos gestores da instituição, os quais estão proibidos de ingressar no hospital, bem como a quebra dos sigilos bancários e o sequestro de bens dos envolvidos. Os investigados podem responder pelo crime de peculato, cuja pena pode chegar a 12 anos de prisão, além de outros crimes que possam ser revelados no decorrer das investigações. E você vai ver a seguir. Obras na rua Joaquim Agante Moço, em Itaipava, não ficam prontas no prazo previsto. Pequenas e médias empresas online do estado do Rio faturam mais de R$ 88 milhões no terceiro trimestre de 2024. MPRJ realiza monitoramento de ações adotadas para a prevenção às tragédias. Sala de trauma do HST apresenta aumento no número de atendimentos pelo terceiro mês consecutivo. Aumento da violência é 130% maior quando comparado ao pleito de 2022. Correio Petropolitano na TV volta em instantes. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Restaurante Barão Gourmet. Mais conforto em um ótimo ambiente na hora do seu almoço. Diversos tipos de saladas, variedades de carnes, tudo sempre fresquinho para você. Uma deliciosa feijoada e o harumaki mais famoso e saboroso da cidade. Aquele churrasco sempre macio. Sobremesas de dar água na boca. Restaurante Barão Gourmet. Shopping Pedro II, sobre Loja 1, o comida aquilo mais gourmet de Petrópolis. A rua mais charmosa do centro de Petrópolis merece a melhor boutique. Boutique do Pão, a sua padaria na rua 16 de março. Uma variedade de doces e salgados, tudo saboroso, feitos com muito carinho para você. Pães fresquinhos a toda hora, com aquele cafezinho expresso que só a Boutique do Pão tem, para o seu café da manhã ou para o lanche da tarde. Pensou em padaria? Pensou Boutique do Pão. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O problema de mobilidade urbana já é recorrente em Petrópolis. Congestionamento, buracos, falta de transporte e obras inacabadas são apenas alguns dos transtornos diários. Na rua Joaquim Agante Moço, no distrito de Itaipava, por exemplo,
As obras iniciadas em abril deste ano deveriam ter sido finalizadas há um mês. As obras de alargamento e pavimentação na rua Joaquim Agante Moço, no distrito de Itaipava, em Petrópolis, estão atrasadas há mais de um mês. A rua apresenta muitos buracos, é uma via estreita que não tem iluminação pública para o período da noite. Com as fortes chuvas de 2022, parte da via também cedeu. Diante disso, o movimento empresarial Unidos por Itaipava busca, além da conclusão da intervenção, uma solução para outro problema que fica cada dia pior: o alto fluxo de veículos na Ponte de Bom Sucesso e no miolo da reta da Estrada União Indústria, na altura do Shopping Itaipava. As obras na rua Agante Moço foram iniciadas no dia 29 de abril, com um prazo de conclusão em 120 dias. O término em agosto não aconteceu e não há mais movimentações no local, apenas a placa com prazo e valores. A obra foi licitada por R$4 milhões. O problema de mobilidade urbana em Petrópolis vem se agravando cada vez mais. Em diferentes locais da cidade existem problemas não só para os motoristas, mas também para os pedestres. Eu moro na Coronel Veiga, não tem calçada, tem lugar ali que só tem um meio-fio para você passar, ou você cai no rio e morre afogado, ou cai na rua e é atropelado. A rua cheia de buraco. Cara, trânsito em Petrópolis é precário. Tinha que tentar melhorar essa cidade aí, cara. Abrir mais vias, né? Só de moto mesmo. Carro tá muito ruim. Buraco, trânsito, pessoas mal educadas no trânsito, pessoas que não têm paciência, tudo isso. Com todos esses problemas, a população espera e cobra soluções para a mobilidade. Olha, eu acho que precisamos ter pessoas mais qualificadas e mais competentes para poder enxergar essas questões que muitas vezes não são vistas. É um caso de anos e não melhora, só evolui. Eu acho que é educação das pessoas mesmo, publicidade de conscientização, né, para conscientizar as pessoas. Mas acho que é educação mesmo, o pessoal é muito mal educado. E para melhorar, eu acho que é isso, é respeitar as normas de trânsito, né? A equipe da TV Correio da Manhã entrou em contato com a Prefeitura de Petrópolis, mas até o fechamento desta edição não obtivemos resposta sobre as obras na rua Joaquim Agante Moço. Pequenas e médias empresas online fluminenses faturaram mais de R$88 milhões no terceiro trimestre de 2024, que apresenta aproximadamente 49% a mais que registrado no mesmo período do ano anterior. O total de produtos vendidos no período foi de 1,6 milhão, representando um crescimento de 45%. Os dados são da Nuvem Shop, plataforma de e-commerce líder na América Latina, que considerou para análise as vendas realizadas de 1º de julho a 30 de setembro entre 2023 e 2024, de uma base de lojistas fluminenses. De acordo com o levantamento, o total de pedidos realizados no período foi de 400 mil, um montante 50% maior do que o registrado em 2023, com um ticket médio de R$ 220,90. Já em relação aos produtos comercializados, houve um aumento de 45%, resultado em 1.600.000. Os segmentos que mais faturaram no Rio de Janeiro foram moda, acessórios e joias. Em relação aos meios de pagamento, o Pix lidera e representa 46,5% de todos os pedidos pagos, seguido pelo cartão de crédito, com 46%. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, o MPRJ, através da primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo de Petrópolis, vai monitorar a execução das medidas anunciadas pelo Governo do Estado no programa Região Serrana Inteligente, voltado para enfrentar as mudanças climáticas extremas em Petrópolis. O programa inclui acordos firmados em processos judiciais entre o Poder Público e o MPRJ após os desastres socioambientais de 2022, que resultaram em mais de 240 mortes. O objetivo do programa é centralizar e otimizar o trabalho de enfrentamento aos desastres naturais na região serrana, garantindo respostas ainda mais rápidas e eficazes. A medida faz parte de um termo de cooperação técnica entre a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Casa Civil e Defesa Civil. O MPRJ vai participar da 8ª reunião do Fórum Permanente de Direito Ambiental e Climático da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, no dia 18 de outubro, das 9 da manhã ao meio-dia, com o tema Aspectos da temática Tragédias Climáticas e Reparação Socioambiental, os desafios dos direitos difusos. As inscrições podem ser feitas pelo site da Emerge. O balanço da sala de trauma do HST em Petrópolis
apontou um aumento no número de atendimentos pelo terceiro mês consecutivo. Os acidentes envolvendo motocicletas foram os que mais resultaram em vítimas. A sala de trauma do Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, atendeu 168 pessoas apenas no mês de setembro. Este é o terceiro mês consecutivo em que há aumento no número de atendimentos. Em junho, 127 pessoas foram atendidas na unidade. Em julho, o número aumentou para 140 indivíduos e, em agosto, para 154. Os atendimentos de setembro representam o segundo maior número do ano de 2024, sendo superado apenas por maio, onde 171 pessoas precisaram receber assistência. 67 dos 168 atendimentos realizados na sala de trauma em setembro foram convertidos em internações. O número representa uma taxa de 39,9% de conversão em internações. A ocorrência que gerou o maior número de atendimentos no mês foi a de acidentes envolvendo motocicletas. No total, foram 72 atendimentos no período, sendo 55 em homens e 17 em mulheres. Em sequência, foram os acidentes de carro, com 25 atendimentos na sala de trauma. A terceira edição da pesquisa Violência Política e Eleitoral no Brasil aponta que os casos de violência foram 130% maiores do que registrados nas eleições de 2022. O relatório revela que o aumento de casos de violência em 2024 é 130% maior ao das eleições de 2020. Neste pleito foram registrados 3 casos a cada 2 dias de violência política pelo país. Em 2020, o resultado era de uma ocorrência a cada 7 dias. Após o término das eleições, o governo do estado do Rio de Janeiro realizou uma coletiva de imprensa abordando os registros de ocorrência no estado. A gente percebe que nos anos de eleição municipal a gente tem um acirramento da violência política e eleitoral. No período pré-eleitoral de 2020, foram 63 casos oficialmente contabilizados, sendo 14 assassinatos, 15 atentados e 10 ameaças. Somente no estado do Rio de Janeiro, a força-tarefa para as eleições deste ano contou com mais de 25 mil agentes e registrou 107 ocorrências. Além disso, 72 pessoas foram presas em todo o estado. A gente começa, o ano inicial é 2016, de coleta de dados, mas o que motiva a pesquisa foi o assassinato político da Marielle Franco. Do dia 1º de janeiro de 2016 ao dia 15 de agosto de 2024, foram registrados 1.168 casos de violência no Brasil. O número já contabiliza os dados desta edição, que analisa tipos de ocorrência, perfil de vítimas, casos por região e por cor e raça. E você vai ver no próximo bloco. Números de reeleição ultrapassa de novos candidatos na Câmara dos Vereadores em 5 cidades do interior do Rio de Janeiro. Petrópolis elege pela primeira vez 3 mulheres para a Câmara de Vereadores. Altas expectativas para o feriado do Dia das Crianças. Corais dos Canarinhos de Petrópolis abrem seleção para novas vozes para 2025. Fábrica Werner ganha prêmio Figiano de sustentabilidade na categoria Mudança do Clima e Eficiência Energética. O Correio Petropolitano na TV volta já. Alquimia da Beleza. Seus cabelos mais bonitos com todo o cuidado e carinho que você merece. Manicure e pedicure, extensão de cílios, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação. Tudo com uma equipe especializada para receber você. Venha nos conhecer. Rua Aureliano Coutinho, Galeria Alexandre Fiani, 53, Loja 7, bem no centro de Petrópolis. Atendimento com hora marcada. Agende agora o seu 988375743 e 22422259. Salão Alquimia da Beleza. Drogaria MS Saúde, Rua do Imperador 81, Shopping Vila Catarina, a drogaria mais popular de Petrópolis.
Você do Bingen, venha se deliciar no Império Camilas Restaurante. Self-service com balança, com tudo sempre fresquinho. Fazemos entregas no Bingen, adjacências e centro histórico, com 2 tamanhos de quentinhas, de acordo com o seu apetite. Venha almoçar conosco. Império Camilas Restaurante, no Aldeia Shopping, no Bingen. Estacionamento, acesso para cadeirantes, conforto e um bom atendimento. Império Camilas Restaurante. Venha se deliciar com a gente. Ótica da Fábrica. Armação de grau, óculos de sol modernos, masculinos e femininos. Diversos modelos de armações com até 50% de desconto. Medidas computadorizadas e um atendimento acolhedor para você e toda a sua família. Temos super descontos para aposentados e pensionistas e parcelamos tudo em até 10 vezes nos cartões de créditos. Conheça também nosso plano família super desconto. Ótica da Fábrica. 2 lojas bem no centro de Petrópolis. Rua do Imperador 330, loja 9, na Galeria Pelegrini, ao lado dos Correios, e Rua do Imperador 288, loja 17, no Shopping Pedro II. Visite nossas redes sociais. Ótica da Fábrica, a ótica que mais cresce em Petrópolis. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Estamos de volta e o movimento Unidos por Itaipava, UNITA, agora está formalizado como instituição. A Assembleia de Fundação da entidade foi realizada na quarta-feira, 9 de outubro, em Itaipava. No encontro, que reuniu mais de 50 empresários da região, foi votado o Estatuto Social de Criação da entidade e também eleita a diretoria e o Conselho Fiscal do movimento. A BR-040, que liga o Rio de Janeiro a Minas Gerais, e a Estrada União Indústria, que corta Itaipava, são vias federais paralelas. E de acordo com a UNITA, Movimento Unidos por Itaipava, o trânsito entre as vias precisa de intervenções urgentes para aliviar o recorrente congestionamento na região. A reivindicação ocorre no momento em que o Ministério dos Transportes prepara a licitação para a nova concessão da BR-040, trecho entre Rio e Juiz de Fora, passando por Petrópolis. O leilão da nova concessão da BR-040 deve acontecer no primeiro trimestre de 2025. O projeto de exploração da rodovia, elaborado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, prevê quase 5 bilhões de reais em obras. O novo contrato da concessão vai ter 30 anos de duração. O plano de exploração da rodovia divulgado, no entanto, não contempla estas intervenções e a meta é que o documento seja revisto acrescentando essas obras ou que elas sejam feitas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Atualmente, os acessos existentes entre as rodovias são em Pedro do Rio, Barra Mansa, Trevo de Bom Sucesso, Estrada do Catubira, Ponte do Castelo e a Ponte do Arranha-Céu, em Petrópolis. As estradas não estão ruins, não. O problema é o trânsito. Demora muito para se chegar lá. Sempre pega trânsito. Para ir, para voltar, direto tem trânsito. Lineker de Oliveira é motorista de ônibus da linha Terminal Itaipava e faz o percurso do centro até o terminal diversas vezes por dia. Para ele, o grande problema das vias é a quantidade de carros que passam por lá todo dia. Para a gente que trabalha no ônibus é uma situação um pouco mais complicada, porque as pessoas que têm carro não ajudam quem não tem. Então, assim, a gente entra num recuo ou para parar num ponto de ônibus, ou fazer paradas, né, até inesperada para os passageiros, e os carros não deixam a gente entrar. Então, assim, as ruas estão boas. O problema é que são muitos carros registrados em Petrópolis, acabando tumultuando bastante o trânsito. De acordo com um dos líderes do movimento, Alexandre Platz, o UNITA visa melhorias nos acessos já existentes e defende a criação de novos trechos de conexão, especialmente em áreas de tráfego intenso e onde seja possível abrir esses canais de comunicação entre as vias. 2 desses acessos seriam na altura dos quilômetros 59 e 61, além de uma ponte e trevo no quilômetro 59,5,
permitindo uma conexão direta entre a BR-495, a Petrópolis-Teresópolis e a BR-040. E agora, voltando a falar em eleições, nos municípios da região de cobertura da TV Correio da Manhã, o número de candidatos a vereadores reeleitos ultrapassou o de novos membros da Câmara. Neste domingo, 155.900 eleitores em todo o país foram às urnas para escolherem os representantes para os próximos 4 anos nos respectivos municípios. E nos municípios de Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, Três Rios e Paraíba do Sul, o número de candidatos reeleitos ultrapassou o número de novos nomes na Câmara de Vereadores. Em Petrópolis, 174.089 eleitores foram às urnas e escolheram Júnior Coruja, Júnior Paixão, Otávio Sampaio, Dudu, Fred Procópio, Gilda Beatriz, Léo França, Júlia Casamasso, Wesley Barreto, Gil Magno, Dr. Aloysio Barbosa, Marquinhos Almeida, Tiago Damasceno e professora Lívia Miranda. Destes, 9 foram reeleitos e 6 são novos na casa, totalizando 15 vereadores. Em Teresópolis, foram 98.777 votos computados e os vereadores para o próximo mandato serão Rangel, Fidel Faria, Fabinho, Filé, Paulinho Nogueira, Márcia Valentim, Dudu do Resgate, Caio, Bruninho Almeida, Érica Marra, André do Gás, Maurício Lopes, Cacau Repórter, Vitinho, Doutor Amorim, Luciano Santos, Sandrinho, Diego Barbosa, Calé, Igor Faraó, Professora Amanda e João Miguel, totalizando 20 vereadores, 13 reeleições e 7 novos nomes. Nova Friburgo é o município com o maior número de cadeiras disponíveis na Câmara. Os 114.556 eleitores escolheram Maiara Felício, Cláudio Leandro, Disseu Tardem, Cláudio Damião, Wallace Piran, Ângelo Gaguinho, Carlinhos do Kiko, Isaac Demani, Max Bill, Cascão do Povo, Gabriel Zezinho, Marcos Martins, Joelso do Pote, Tia Carla, Jânio, Rômulo Pimentel, Maicon Gonçalves, Evandro Miguel, José Carlos Schwab, Dr. Bruninho Dil e Cristiano Uguem. 14 reeleições e 7 novos vereadores. Em Três Rios, os 49.623 votos elegeram professor Anderson Muriçoca, Jonas Gico, professor Flávio, Bia Bogossian, Miúdo, Clarinha, Dilcinho da Caixa d'Água, pastor Wanderson Travassos, Zilmar da Dengue, professor Erquinho, Hildo Inês, Rafael Silva, Tonico Coelho, Luiz Alberto e Careca do Projeto. 9 novos nomes e 6 reeleições. Em Paraíba do Sul, Léo Correia, Lucas Mendes, Diogo Jacaré, André Salgueiro, Wallace Canelinha, Eliel Teixeira, André Aguiar, Sandro Batista, Marquinhos, Júnior Cruz, Cosme, Silvestre e Tia Norma foram os candidatos escolhidos pelos 27.006 eleitores, totalizando 7 reeleições e 6 novos membros na Câmara Municipal. O município de Petrópolis foi o que registrou o maior número de votos brancos e nulos, totalizando 9,03% na soma dos dois dados. Já o município de Paraíba do Sul foi o que registrou o menor número comparado às outras cidades da região de cobertura da TVC, registrando 4,03% da soma dos votos brancos e nulos. Além disso, Petrópolis é o único município que a escolha do prefeito será feita no segundo turno das eleições, no dia 27 de outubro. Os vereadores e prefeitos já eleitos assumem o cargo no dia 1º de janeiro de 2025. Petrópolis elegeu, desta vez, 3 mulheres para compor a Câmara de Vereadores nos próximos 4 anos. Isso é um fato inédito para o município. O dia 6 de outubro se tornou um dia histórico para o município de Petrópolis. Esta foi a primeira vez que, entre os 15 parlamentares escolhidos, o município terá a representação de 3 mulheres na Câmara de Vereadores. Gilda Beatriz, do Partido Progressista, Júlia Casamasso, do Partido Socialista, e a estreante na casa, a professora Lívia Miranda, do Partido Comunista do Brasil. Júlia, eleita com 3.135 votos, destaca a representatividade das mulheres na política. E a gente tem agora um momento histórico da Câmara Municipal de Petrópolis. Elegemos
3 mulheres para ocupar cadeiras de vereadoras aqui na Câmara. Isso é muito emblemático. A gente precisa de mais mulheres aqui para fazer política para as mulheres, para fazer política para toda Petrópolis. A vereadora Gilda Beatriz, eleita com 3.306 votos, em conversa com o Correio da Manhã, ressaltou que permaneceu por 2 mandatos como a única mulher representante na Câmara de Vereadores e destaca que é cada vez mais importante a representação feminina na política. E muito feliz porque teremos na próxima legislatura 3 mulheres. Isso é muito importante. Eu fiquei aqui 10 anos sozinha e isso só mostra a nossa força. Nós mulheres podemos ser o que a gente quiser, inclusive estar na política e cada vez num número maior. Nas eleições municipais de 2024, o Brasil contou com 52% do eleitorado feminino, ou seja, a maioria. No entanto, nas eleições municipais de 2020, apenas 34% das candidaturas foram femininas. Nós fazemos o país que nós queremos, mas é preciso que a gente faça isso abraçando a outra a possibilidade de livremente escolher politicamente o seu representante, seja ele homem ou mulher, seja mulher de que cor for, de que categoria for, de que condição for, desde que ela tenha a legitimidade da representação, que só lhe será assegurada no final da eleição, com a apuração, com a demonstração de quem votou em quem. Vale destacar que 174.089 petropolitanos foram às urnas no último domingo, dia 6 de outubro, para escolherem os representantes municipais. A equipe da TV Correio da Manhã tentou em contato com a professora Lívia Miranda, eleita pela primeira vez neste ano, mas até o fechamento desta edição não obtivemos retorno. Hoje é Dia das Crianças e os comerciantes estão com muitas expectativas nas vendas. Segundo estimativas, está prevista uma movimentação financeira de mais de 9 bilhões de reais no país. 12 de outubro é Dia das Crianças. A data é conhecida por movimentar a economia. A estimativa é que sejam inseridos mais de 9 bilhões de reais no comércio. O dia 12 de outubro é uma data de grande expressão comercial, pois as vendas, principalmente de brinquedos, aumentam em todo o país. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o Brasil deve arrecadar mais de 9 bilhões de reais somente com o Dia das Crianças. Em Petrópolis, os comerciantes estão com boas expectativas. Rosane, que trabalha no setor há mais de 20 anos, afirma que a data sempre resulta em boas vendas. As expectativas são as melhores. É uma data muito especial que eles esperam o ano inteiro pelo Dia das Crianças. O movimento vem crescendo dia a dia, mas o boom mesmo são os 3 últimos dias que antecedem o Dia das Crianças. Mesmo sendo uma data onde as vendas aumentam, muitos petropolitanos afirmam que pretendem economizar este ano. Está muito caro, né? Os brinquedos estão muito caros e a situação que nós estamos vivendo hoje está complicado, né? Principalmente que tem 2 filhos, né? Está muito difícil. Está meio difícil, né? Que o preço está bem caro, né? E lá em casa são 4 netos. Tudo faz aniversário em outubro. Já pensou? Além de aniversário e Dia das Crianças. Aí vem Natal. Eu tô ferrada. O Ponto de Cultura Aprendiz de Canarinho abriu no dia 7 de outubro a seleção das novas vozes para as turmas de 2025 dos corais canarinhos de Petrópolis. A seleção vale para meninos e meninas entre 8 e 9 anos que estejam cursando o 3º ano do ensino fundamental. O curso é uma oportunidade de integrar o Coral dos Canarinhos e o Coral das Meninas dos Canarinhos, tão importantes para a história do Brasil. Ministradas em Petrópolis, as aulas terão início em março de 2025. São aulas de ritmo, solfejo, canto coral, flauta e teoria musical, sempre às terças e quintas-feiras, das 7h40 às 11 horas da manhã, na sede do Instituto Meninos Cantores de Petrópolis. A experiência no Aprendiz de Canarinho vai além da música. É uma chance de fazer amigos, aprender valores, como disciplina e respeito, e vivenciar a rica tradição cultural dos coros. Os participantes também terão a chance de se apresentar em eventos locais e em concertos especiais, desenvolvendo a autoconfiança e habilidades de performance. O Coral dos Canarinhos para Meninos foi fundado em 1942, sendo o coro mais antigo do Brasil e tendo uma trajetória com 18 discos gravados e apresentações memoráveis, incluindo apresentações para o Papa João Paulo II. O Coral das Meninas dos Canarinhos surgiu alguns anos depois, em 1988, com um repertório rico em música sacra, folclórica e popular.
O coro também tem CDs gravados e apresentações marcantes, com um total de 47 vozes femininas. As inscrições para o curso Ponto de Cultura Aprendiz de Canarinho, que é gratuito, vão até o dia 31 de outubro deste ano pelo site canarinhos.com.br, pelo WhatsApp no DDD 24 99926 1820 ou pessoalmente na sede do Instituto, que fica na rua Santos Dumont, no número 355, no centro de Petrópolis. Os alunos podem almoçar gratuitamente no refeitório do Instituto após as aulas. Olá, eu sou do Coral dos Canarinhos Petrópolis. E eu sou do Coral das Meninas dos Canarinhos. Os nossos corais estão com inscrições abertas para crianças entre 9 e 10 anos. É 100% gratuito presencial e acontece no contraturno escolar e com refeição inclusa. Uma oportunidade única para você que sonha em cantar e viver experiências inesquecíveis. As inscrições acontecerão até dia 31 de outubro e podem ser feitas pelo nosso site canarinhos.com.br, WhatsApp 999 26 1820 e na sede do Instituto na rua Santos Dumont 355. A empresa Werner Tecidos venceu o Prêmio Firjan de Sustentabilidade 2024 na categoria Mudança do Clima e Eficiência Energética com o projeto Tecnologia Aliada à Eficiência Energética. O anúncio oficial dos vencedores ocorreu no mês de setembro. O projeto Tecnologia Aliada à Eficiência Energética da Werner Fábrica de Tecidos utiliza inversores de frequência para o acionamento de motores elétricos em sistema de bombeamento de efluente industrial e contratação de energia de fonte renovável no ambiente de energia livre. Em 2023, nós realizamos os estudos de viabilidade técnica e econômica para substituir um sistema de partida estrela-triângulo de motores para um sistema com inversor de frequência. E a gente consegue reduzir aí em torno de 70% de energia com sistema de inversor comparado com estrela-triângulo. Em termos de economia de gás carbônico, por exemplo, a gente conseguiu reduzir aí até 2 toneladas aí com esse sistema aí ao longo do ano. A operação reduziu 70,8% o consumo de energia comparado ao sistema tradicional de partida de motor estrela-triângulo. Na edição de 2024 do Prêmio Firjan de Sustentabilidade, 10 empresas fluminenses foram premiadas entre as 62 participantes. A Werner é referência no quesito sustentabilidade. A gente, já além desse prêmio que a gente recebeu atualmente, a Werner tem diversas outras premiações, né? Referentes à sustentabilidade e, socialmente falando, é para a gente uma honra. O prêmio reconhece as ações bem-sucedidas de sustentabilidade das empresas e destaca as melhores práticas e aprimoramento dos processos produtivos, da implantação de projetos socioambientais e a iniciativa de cunho sustentável desenvolvidas pelas empresas do estado do Rio de Janeiro. Desde 2013, o prêmio recebeu 624 projetos. O Correio Petropolitano na TV deste sábado fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra no nosso site tvc16.com, além das nossas redes sociais, o Facebook TV Correio da Manhã e o Instagram, @Correio Petropolitano, além do Instagram, @TV Correio da Manhã. E a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. Essas denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp no DDD 24 99323 1675. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, fica por aqui, mas na segunda a gente está de volta. Um bom final de semana e até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.